paz do Senhor. Hoje abordaremos a lição de número 5, que tem como tema a graça de Deus. Texto áureo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Verdade aplicada. A graça de Deus é a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar e capacitar a vivermos para Ele. Objetivos da lição: ensinar acerca da graça salvadora de Deus. Explicar que a graça é dada a quem crê em Jesus. Mostrar que Deus reveste pela obra da sua graça. Textos de referência se encontram em Tito, capítulo 2, versículos 11, 12, 13 e 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e ao aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si seu povo especial, zeloso de boas obras. Paz do Senhor, bom dia. Introdução. Pelos pecados cometidos, o homem perdeu a comunhão com Deus. Porém, Deus, cuja graça é superabundante, tinha um plano de salvação e assim enviou seu Filho Jesus, cheio de graça e de verdade. A paz do Senhor, amados. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a graça salvadora de Deus. O tema é muito importante para a pregação do Evangelho, mas para nós entendermos o que significa graça, precisamos entender duas doutrinas, que é a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. E entender o que significa o termo graça, porque no Novo Testamento, os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, ele usou esse termo para expressar o Evangelho de Jesus Cristo, entendendo que antes de a graça se manifestar, havia um sistema baseado na lei de Moisés, na lei que Deus revelou ao povo de Israel. Paulo, mas antes de Paulo, Jesus e também os apóstolos denunciaram a prática legalista dos fariseus, dos sacerdotes, que procuravam a autojustificação, ou a gente pode dizer a autossalvação, com base no seu próprio mérito e no seu comportamento, achando eles que, tendo um bom comportamento, eles poderiam se encontrar justificados diante de Deus. Jesus denunciou isso e Paulo também bateu de frente com aqueles que achavam que conseguiria algum mérito diante de Deus. Portanto, Paulo mostrou, argumentando, usando as Escrituras, que é impossível ao ser humano viver de forma íntegra, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, diante dos 10 mandamentos e também do Sermão da Montanha, que revela o caráter santíssimo ou justíssimo de Deus. Então, Paulo, nas suas cartas, argumenta que o homem não pode cumprir os mandamentos de Deus, e quando eu digo homem, eu estou falando do homem natural, porque existe uma enfermidade em nós espiritual, que é uma enfermidade herdada do próprio Adão. Então, nós, seres humanos, sem Cristo, não conseguimos viver o padrão de Deus. Então, nós estamos mortos espiritualmente e precisamos da graça de Deus. A graça de Deus só faz sentido se nós entendermos o quão pecaminoso é as nossas práticas, as nossas atitudes e a nossa natureza, o quanto o ser humano é mau, para nós entendermos a grande bondade de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5,
versículo de número 12, ele diz que o pecado entrou pelo homem no mundo e também a morte pelo seu comportamento. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele deixou espalhado pelas suas cartas o motivo pelo qual Deus enviou a sua lei. Porque a pergunta que surge para nós é: por que uma lei que o ser humano não consegue cumprir? Nós vemos nas cartas de Paulo, Paulo esclarece isso em Romanos, que o homem não consegue cumprir porque a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, ela está enferma pelo pecado. Paulo deixa bem claro que a lei ela é santa, ela é justa e ela é boa. E ele deixa bem claro em Romanos capítulo 7, versículo 7, que a lei veio para que nós possamos saber o que é o pecado. Ele diz: se não fosse a lei, eu não saberia o que é cobiçar. Mas também o apóstolo Paulo diz que a lei ela veio para frustrar a nossa esperança em nós mesmos. Isso ele diz em Gálatas capítulo de número 3, versículo 10 e 11, que o ser humano buscou salvar a si mesmo, mas nessa busca há uma grande frustração, porque ao homem é impossível salvar a si mesmo. E também a lei ela veio para provocar a nossa natureza pecaminosa. Como assim provocar? Provocar para que nós pequemos mais, para saber o nível da nossa maldade. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 20, está escrito assim: a lei veio para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E por último motivo que nós encontramos nas cartas de Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 24, que a lei ela veio para apontar para Cristo. Nós não conseguimos cumprir a lei, mas a lei ela aponta para alguém que consegue cumprir e com base nos méritos dele e pela morte substitutiva de Jesus, nós adquirimos os méritos dele e toda a nossa condenação foi colocada sobre ele ou imputada sobre ele na cruz do Calvário. Então, para entender o termo graça, o que significa graça, nós precisamos entender o grau de maldade humana para entender a manifestação da graça de Deus. Esse termo grego, do grego que para nós no português já é traduzido como charis ou graça, ele foi utilizado no Velho Testamento quando alguém agradava a esta pessoa que estava vendo e ela era atraída, seja pela aparência ou por uma voz ou por um talento, e a pessoa achava graça aos olhos de alguém. Isso é o que significa graça, e nós vemos isso em toda a Bíblia Sagrada. Jesus, ou o próprio Deus, no Velho Testamento, achando graça na vida de Noé e de algumas pessoas que tinham uma boa conduta. Mas essa palavra graça, ela assume um sentido salvífico em Cristo Jesus, quando Paulo diz que a graça se há manifestada a todos os homens. E também quando ele diz: e conhecemos a graça de Deus, que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Dito isso, entramos em nossa definição, que se a lei nos dá aquilo que nós merecemos, que é a condenação, a graça dá aquilo que nós não merecemos. Portanto, a definição de graça é favor imerecido. A lei, ela é como um espelho, ela nos mostra a sujeira, mas não tem o poder de limpar. A lei também, ela condena o melhor homem, ou o homem mais religioso, mas a graça, ela perdoa, ela resgata, ela salva o pior pecador. Então, graça significa favor imerecido. Essa doutrina, ela refuta tanto o legalismo judaico, que é viver uma vida como um religioso, achando que pode adquirir créditos ou méritos diante de Deus, como também refuta a antinomia, que anti
ante a norma ou ante a lei, eram pessoas da época de Paulo que dizia que não precisava da lei, mas a graça, ela cumpre a lei, ela não despreza a lei, porque em Cristo Jesus a graça se manifestou trazendo salvação. Então, nós sabemos pelo Evangelho de Jesus Cristo que nós não merecemos, mas o Senhor, Ele nos doou, nos presenteou. Graça não é recompensa, graça não é tolerância ao pecado, mas graça é a manifestação do amor de Deus que nós não merecemos. Portanto, entendemos que somos pequenos, pecadores, mas Deus é grande, poderoso e santo e manifestou o seu amor por nós. Aprendemos que a graça de Deus é o fator imprescindível para a salvação eterna. É por meio da fé e não das obras. No primeiro tópico, nós definimos graça como favor imerecido, embasado em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a graça capacitadora. Para entendermos como ela nos capacita, nós precisamos entender a graça comum que Deus dispensa a todos os homens. Em Mateus capítulo 5, versículo 45, diz que Deus, Ele faz nascer o sol para o homem ímpio e para o homem bom. Ele faz o homem ímpio e o homem bom também ter a chuva, o ar. Essa é a graça comum, a graça que Deus dispensa pela sua bondade a todo ser humano. Mas também tem a graça por graça, que é a manifestação do próprio Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, conforme João, capítulo de número 1, versículo de número 16. E a graça de Deus se há manifestada, graça sobre graça. Mas também nós vemos que existe uma graça especial, que é essa graça que nós vemos em Efésios, capítulo de número 2, já citado, e versículo de número 8, que é a graça para a salvação. Mas nessa graça especial, nós percebemos que existe a graça proveniente, que é aquela graça que vem antes da conversão, que é o trabalhar do Espírito Santo, que Jesus disse em João capítulo 16, versículo de número 8, o Espírito Santo virá para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós só podemos ser iluminados pelo Evangelho de Cristo através do Espírito Santo nessa graça proveniente. Mas existe a graça eficiente, que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo de número 3, e também Efésios, novamente, 2, versículo 8, que é quando esta obra de salvação começa, ela se efetiva em nós. Mas na graça especial também existe a graça efetiva, que é a graça que nos capacita para lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Nós podemos ver essa graça efetiva em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9. Este versículo embasa todo este tópico, porque nós sabemos que Paulo está relatando sobre a sua luta com a natureza sua pecaminosa, com seu espinho na carne, com a sua dificuldade de viver a vida cristã, mas ele ouve a voz de Jesus dizendo para ele: a minha graça te basta. Em outras palavras, Paulo está dizendo: a minha graça te é suficiente. Porque quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, ou quando Cristo nos aceita e nós fazemos parte deste corpo da Igreja do Senhor, não podemos ignorar que o velho homem, ele coexiste com o novo homem. Quando nós nos convertemos, não some a natureza pecaminosa. Como dizia Martinho Lutero, né, ele diz assim que quando ele batizou nas águas, ele achava que ele tinha sepultado o velho Adão, mas ele descobriu que o miserável sabe nadar. Por quê?
as duas naturezas, elas coexistem. Por isso que nós temos o conflito e a batalha do novo homem, o homem espiritual em Cristo Jesus, e do velho homem em Adão. E a graça de Deus, ela nos capacita nessa graça especial, efetiva, para vencer o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, o nosso próprio orgulho. Então, a graça de Deus nos capacita. E nessa graça especial, ela também ela é uma graça habitual. Por quê? Habitual de habitação mesmo. Porque em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O próprio Jesus também disse isso. Então, a graça de Deus, ela faz de nós também uma habitação. O Espírito Santo vem morar dentro de nós. Então, a graça especial, ela se manifesta de forma proveniente antes da conversão, ela se manifesta na conversão de forma eficiente, ela se manifesta de forma efetiva no combate contra a nossa natureza pecaminosa e ela é uma habitação. Daí nós podemos concluir que a graça de Deus nos capacita, nos dando poder para refrear o pecado que habita dentro de nós. Diante do exposto, gostaríamos de ressaltar que a graça de Deus é suficiente para todas as necessidades humanas. Pela graça, nós somos salvos, como Efésios 2, verso 8. Pela graça, nós suportamos, como 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Pela graça, nós somos fortalecidos, como Paulo, ele recomenda a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Pela graça nós crescemos, como diz o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E pela graça também nós somos alicerçados, porque Paulo diz em 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo de número 3, verso 10, pela graça que me foi dada, eu coloquei o fundamento. Então, a graça, ela nos salva, faz com que nós sejamos fortalecidos para suportar, com ela nós crescemos e nela somos alicerçados para a glória de Deus. Aprendemos que a graça de Deus capacita para viver a vida, para o desempenho do ministério e da suficiência para todas as necessidades humanas. No primeiro tópico, falamos sobre a graça salvadora. No segundo, falamos sobre a graça capacitadora. Nesse terceiro tópico, nós vamos falar sobre a graça e o livre-arbítrio. Nós, em nosso fórum de debates da nossa escola bíblica dominical, nós, com vários pastores, acordamos que a melhor expressão para a palavra livre-arbítrio seria arbítrio liberto, usando como referência Roger Olson, que é um arminiano. Nós verificamos que essa linha de pensamento é a que mais corresponde com a nossa visão doutrinária acerca do pecado, acerca da salvação e acerca da graça de Deus. Nesse sentido, o homem, ele teria um arbítrio natural para decidir coisas triviais acerca da vida, para tomar decisões, mas jamais conseguiria decidir ou tomar uma decisão em relação a Deus, em fazer o bem, em querer fazer a justiça, porque a nossa natureza pecaminosa, ela sempre está propensa ou inclinada para o mal. Então, nós entendemos pela Bíblia Sagrada e pela visão arminiana que o livre-arbítrio pleno, e com livre-arbítrio pleno nós queremos dizer que é decidir entre o bem e o mal, ou escolher entre Deus ou a ausência de Deus. Só os anjos, Adão, Eva e Jesus Cristo teve o arbítrio pleno de poder escolher entre o bem e o mal. Nós, descendentes de Adão,
pela nossa natureza pecaminosa que herdamos no pecado original dele, nós temos em Cristo Jesus este arbítrio que está escravizado para o pecado, propenso para o mal. Nós em Cristo Jesus temos ele libertado. E essa libertação do arbítrio, que é a liberdade em Cristo Jesus, nos dá condições para nós respondermos positivamente ou negativamente, aceitarmos viver essa vida cristã ou rejeitarmos esta vida cristã. Então, nós entendemos que viver a vida cristã debaixo da graça de Deus implica em responsabilidade. A graça não é uma permissividade ou uma libertinagem onde nós podemos fazer o que a gente quer. Não, nós servimos a Cristo e pelo Evangelho de Jesus Cristo entendemos que todas as nossas ações feitas por meio do corpo ou até os nossos pensamentos, eles irão ser julgados por Deus, seja no tribunal de Cristo, e aqui não está falando acerca da salvação, porque quem chegar ao tribunal de Cristo já chegou salvo, mas no juízo final, todos os homens que chegarem ao juízo final sem Cristo, eles serão responsabilizados pelas suas ações. Então, nós entendemos também que a graça de Deus, ela pode ser rejeitada. É possível cair da graça. É possível alguém se apostatar da fé, ou seja, abandonar o próprio Cristo, aquele que salvou. Quando nós olhamos para essa visão teológica da graça de Deus, nós entendemos o quão mal nós somos, mas também entendemos o quão Deus é bondoso e como Deus, sendo nobre em relação à nossa liberdade, como Ele nos alcança, nos salva, manifestando a sua graça e a possibilidade de salvação a todos os homens. Mas é importante frisar, e eu gostaria de frisar em uma frase, que quando nós conhecemos o Evangelho, nós entendemos a nossa condição diante de Deus e a grandeza de Deus. Então alguém disse um dia: antes eu era só um pecador, ouvi o Evangelho e vi que era um grande pecador. Mas quando eu compreendi a graça, eu percebi que eu era um miserável pecador. Hoje, sou o pior dos pecadores. Esta frase, ela está de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo de número 24, e também 1 Timóteo capítulo de número 1, versículo de número 15, que ele disse que era um miserável homem, mas em Timóteo ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Então, a graça de Deus manifesta, revela a nossa maldade, mas revela também a grandeza de Deus, e nós somos encantados por essa mensagem maravilhosa de amor e de dom gratuito de Deus. Repetimos o versículo que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aprendemos que a graça se manifesta a todos, porém, é preciso atentar para o fato que é possível resisti-la. Ainda hoje somos chamados a fazer escolhas sobre como vamos reagir diante do que Deus apresenta para nós. Conclusão: a graça não faz acepção de pessoa. Ela não foi manifestada para abençoar somente alguns, ou de forma exclusiva, a um grupo especial, mas a toda a humanidade. Porém, só a desfrutam os que creem no Filho de Deus e o recebem como o único e suficiente Salvador. Amado, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para você assistir a nossa próxima aula, que é a aula de número 6, que vai tratar sobre a misericórdia de Deus. Gostaria de encerrar com uma frase de Paul David Tripp, que diz assim: a graça de Deus irá expor o que você quer esconder, não para te envergonhar, mas
para perdoá-lo e para libertá-lo. Eu aguardo você na nossa próxima lição.